Boa noite, meus queridos amigos do grupo de oração Trindade Santa. Meu nome é Vânia Reis, eu acho que vocês me conhecem. Nós aqui da paróquia São Camilo estamos no Ministério da Formação iniciando o nosso curso de perseverança virtual, né? Esse nosso segundo encontro, e vamos hoje conversar com o Rosário, que faz parte da apostila. E aí você vai me falar, mas Rosário? Você vai ver que ela vai ser legal. Primeiro vamos iniciar como inicia o Rosário. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim estaremos protegidos. E essa oração é uma oração poderosa do tempo dos apóstolos. E ela nos ajuda nesse processo de construção que foi o Rosário e nesse processo de chegar mais perto da intimidade de Deus. Então vamos lá. Rosário. Você vai falar assim, eu já rezo tanto tempo, o que eu tenho a aprender hoje? Aí eu falo para você, se você reza como eu rezava, você vai ter uma boa oportunidade de aprofundar e ver que beleza que é essa oração, né? Descobrir ela. A ordem não vamos ver, porque aí é demais, vocês já estão muito sabidos. Mas é importante a gente ver uma outra dimensão que muito pouco se faz e se fala. O Papa João Paulo II, na carta apostólica dele, Rosarium Virginis Maria, ele ressalta a parte orante e a contemplativa do Rosário. Orante eu sempre soube, mas, para falar a verdade, o Rosário nunca foi uma oração que me atraísse. Eu achava ela muito mecânica, meio sem sentido. E quando me ensinaram de criança, então, que tinha uns mistérios e cada dia tinha que contar um mistério e qual que era, que dia era hoje, que mistério é hoje, eu nunca sabia, e aí eu nem tentava, nem rezava os mistérios, porque eu não sabia que dia que era nunca, nem quantos eram, nem que era. A Salve Rainha, então, meu Deus do céu, a Salve Rainha não deveria ser ensinada para crianças pequenas, porque não dá para entender aquelas palavras. A maior parte delas eu não entendia, né? Ei após, né? Desterro, vale de lágrimas, né? Degredados filhos de Eva, o que é isso? É uma linguagem que muitos adultos, vamos lá falar de verdade, até hoje não devem saber o seu significado. Essa, mecanicamente. E aí, não tem uma oração, não tem a força de uma oração. Ele tem a força de me acalmar, ele tem a força de fazer com que minha mente foque em Jesus e em Maria, mas não é uma oração poderosa. Eu não conseguia nem entender, nem decorar. Imaginar, tudo bem, eu era um orante de meia tigela, né? Mas eu não conseguia imaginar Santa Teresa de Jesus, que dizia, no Rosário encontrei os atrativos mais doces, mais suaves, mais eficazes e mais poderosos para me unir a Deus. Como? Como com aquelas orações? Como? Eu não entendia como. E aí então eu fui atrás de amadurecer minha fé, né? E depois descobri que, na verdade, até aquele momento, eu nunca tinha rezado um terço. Vamos falar sério. A primeira descoberta era que não se reza um terço sem uma intenção. Você tem um pedido para fazer. Aquela é uma oração de pedido para Deus. Um terço sem intenção é jogado fora. Não é jogado fora. É palavras que servem para uma aproximação muito tímida com Maria e com Jesus, muito tímida. Eu preciso colocar a minha mensagem.
É como se eu tivesse assim, eu tenho um tesouro na minha mão e eu quero enviar, mas sem destinatário. Para quem é? É para eu me tornar uma pessoa melhor, para parar com essa história da pandemia, tirar meu medo? Ai, meu Deus, atender tantas crianças que estão passando fome, famílias, ele tem que ter uma intenção, eu tenho que ir atrás dessa intenção. Então eu fui continuando a minha busca e descobri que essa é uma oração construída desde a Idade Média. Na verdade, começou com pessoas que não sabiam rezar os salmos. E aí, primeiro até eram só Pai Nossos, a Ave Maria nem tinha sido criada. Depois, então, surge a primeira parte da Ave Maria, e depois dessa primeira parte, que se rezava durante muito tempo, só na época, no século XIII, é que então se acrescenta o nome de Jesus. E a segunda parte da Ave Maria, na verdade, só algum tempo depois. Então, ela foi um processo construído com as pessoas que queriam essa intimidade, que buscavam, pelo carinho, pelo amor dos cristãos a Maria de José, uma forma de buscar intimidade. E os monges dominicanos tiveram uma parte muito grande, importância muito grande nisso daí. De primeiro, lá embaixo, lá no 1200, 1300, se pedia que se relatassem fatos da vida de Cristo junto àquelas dezenas de Ave Maria, que na verdade eram 150, porque eram 150 salmos, era o equivalente daqueles que não sabiam ler. E aí foi se reunindo 300 até. Mas aos poucos o papel dos papas, vários papas, e especialmente dos dominicanos, foi muito importante. E se conheceu o poder dessa oração. Num primeiro momento, no momento de grande heresia, lá em 1214, aproximadamente isso, quando São Domingos estava liderando de uma maneira franciscana, eu diria, a sua missão de afastar as heresias do sul da França. E depois, em 1571, quando o Papa São Pio V estava para enfrentar uma batalha naval assombrosa, o Império Otomano querendo invadir a Itália, e aí, nessa batalha naval decisiva, o Papa São Paulo V pede a todos os soldados para rezarem um rosário e jejuarem. E eles tiveram uma vitória glamurosa, né? Mais adiante, e aí por isso 7 de outubro é o dia de rosário, porque foi o dia dessa batalha. Em 1883, o Papa Leão XIII começa então a introdução dos mistérios de uma maneira mais ordenada. Ele escolhe, né, um grupo de pessoas já entre os concílios, e essa oração, que era inicialmente só mariana, ela passa a ser uma oração de Cristo também, porque a cada 10 Ave Marias se rezava uma fase da vida de Jesus, né? E cada fase dessa era um mistério. E mais recentemente, o Papa João Paulo II, em 2012, ele preencheu um vazio que era a primeira vida pública de Jesus, antes de chegar a dor da paixão, porque tinha o nascimento e a dor, né? Então era os gozosos, os dolorosos e os gloriosos, mas deixava de lado esse lado importante da vida de Jesus. Então agora são 200 Ave Maria, e mesmo que você considere terço, na verdade, não é mais um terço, mas o sentido da palavra já não é mais o sentido original. Então vamos lá. O que significa mistério? Mistério é a realidade da salvação divina. São os sinais, gestos da vinda de Cristo.
e que são aquelas coisas fundamentais que fez a gente entender que Cristo veio para nos salvar. Um homem se fez homem para nos salvar, né? Mostrando que é possível obedecer a Deus. Então, esses 4 mistérios que eu vou preferir chamar como o Papa Francisco chama. Os mistérios da alegria, que é a primeira infância, né? Os antigos gozosos, o mistério da luz, que é da vida pública, que não existia, mas que se chamava luminosos, os mistérios da dor, que eram os dolorosos, que é da paixão, e os mistérios da glória, que é a razão de ser. Então, a alegria que ele nasceu, a luz que ele trouxe de como é o comportamento que Deus quer da gente, a dor que ele teve que viver, para em cada flagelo, cada espinha, ele pagar os nossos pecados e conseguir mostrar que mesmo com todos os sofrimentos que possamos ter, ele obedeceu como homem ou pai, como nós podemos obedecer em situações muito mais tranquilas. E depois, no final, os mistérios da glória, que é a razão de ser da nossa fé, né? A glória em si. Então, para a gente entender como é que foram escolhidos eles, vamos imaginar Nossa Senhora conversando com a gente lá do céu e pegando as lembranças estampadas na alma dela e falar: Maria, como é que foi as coisas mais importantes da tua vida com Jesus? Esse que é a história, para você lembrar de cor todos os mistérios. Então, na alegria, a primeira coisa foi a anunciação. Depois, a visita a Isabel. Depois disso, a alegria de ser apresentada no templo, aquele menino, né, para a igreja, e ter a profecia de Simeão e de Ana, que reconheceu ele como Deus. Depois, a apresentação do templo dele lá com os doutores, aos 12 anos, que preocupou os pais, mas era a missão de Cristo. Então, essa foi a fase marcante da vida dele. Os mistérios da luz, que foram os que João Paulo II trouxe para a gente. O batismo de Jesus, que não precisava batizar. Um dia a gente conversa sobre esses mistérios. Ele, na verdade, ali, através do símbolo, ele abre os céus que estavam fechados até aquele momento, porque ali a missão dele, de Cristo, o Messias, começa. Depois o primeiro milagre, que foi nas bodas de Canaã, e aí toda a fase das mensagens, né, do anúncio do reino, e de o convite à salvação que ele fez a todas as pessoas. Depois o momento da transfiguração, que é um momento muito forte, com Moisés e Elias e o pai, eles conversam para mostrar o que ele ia viver, o que seria a paixão para ele. E aí a instituição da Eucaristia, porque é o último momento de luz, ele nos dá como exemplo aquilo que ele ia viver. E a nossa Eucaristia tendo a gente com ele até hoje. Depois, os mistérios da dor, que todo mundo já sabe, podemos passar rápido. Agonia no Horto das Oliveiras, a flagelação, os espinhos, a subida no Calvário, a crucificação e a morte. Esse daí, eu acho que não tem cristão que não saiba essa parte, esses mistérios. E depois os mistérios da glória, que é quando a ressurreição, né? A ascensão dele aos céus, quando depois ele manda o Espírito Santo para a gente, a vinda de Nossa Senhora, a subida, melhor dizendo, aos céus de Nossa Senhora, claro que ele quer a mãe dele lá, com corpo e alma, e depois a coroação dela como rainha da terra e dos céus, né? Como está lá em Apocalipse. Então vamos para a natureza a alma do rosário.
a gente precisa ter um ritmo tranquilo, demorado para refletir, calmo para a gente para refletir. Através desse momento em que eu vou refletir os mistérios, é que eu vou fazer uma pequena leitura orante, Léxio Divina, que a gente vai ver no próximo quinta-feira, em que eu então vou me colocar, vou escutar aquela palavra. Então vamos lá, Anunciação, eu vou lá, Lucas 2, e vou ler sobre como é que Maria recebeu, Lucas ou qualquer um dos evangelhos. Depois desse momento, eu vou fazer essa reflexão, me colocando no lugar. Então, Maria, me dá a sua força, Maria. Eu não tenho a tua coragem, uma menina que nada sabia, enfrentar essa responsabilidade. Espírito Santo, vem até mim, me dá esse poder, me dá o poder de enfrentar o medo de me dedicar inteiramente a Jesus. E se Ele está comigo, eu estou com todas as armas necessárias para enfrentar todos os obstáculos. Assim, eu consigo encerrar a nossa conversa com que o Papa João Paulo II colocou de uma maneira muito... Aliás, primeiro, o João Paulo II que fala: eu vou percorrer as cenas do Rosário e frequentar a escola de Maria para ler Cristo, penetrar em seus segredos, compreender a sua mensagem numa escola de Maria ainda mais eficaz, quando se pensa que ela é que dá, porque ela está com o Espírito Santo e sempre esteve, né? Na abundância e no exemplo de fé. E aí, para a gente terminar, eu gostaria de terminar com uma frase do Papa Paulo VI. Ó Maria, Mãe de Deus, Mãe dos homens, que assistiu todas as suas orações no começo da igreja, e exaltada sobre todos os anjos bem-aventurados, pedimos que interceda junto do seu Filho a comunhão de todos os santos, até que todos os povos, tanto os que ostentam o nome cristão, como os que ainda ignoram o Salvador, se reúnam felizmente em paz e harmonia em um único povo de Deus, para a glória da Santíssima e Indivisa Trindade. O Rosário é a oração da paz. Até quinta que vem.